Quando se pensa na América Latina, muitas vezes vem à mente a imagem de um continente que já nasceu católico, sabe? Aquela ideia da união entre a cruz e a espada, um bloco religiosamente uniforme. Mas será que essa imagem corresponde mesmo à realidade? A história que vamos desvendar aqui é muito mais complexa e, olha, bem mais fascinante. Então essa é a pergunta que a gente precisa fazer de cara. A imagem de um continente inteiramente católico, ela ainda se sustenta hoje? Para responder isso, vamos dar uma olhada nos dados de alguns países que são bem representativos. Vamos começar pelo Brasil, que é, afinal, o maior país católico do mundo. Mesmo aqui, os números já mostram um cenário em plena mudança. Quase um quarto da população já não se identifica como católica, e a gente vê um crescimento bem notável, tanto dos evangélicos quanto daqueles que não têm uma filiação religiosa. Agora, se a gente olha para Guatemala, a mudança é ainda mais impressionante. Quase 40% da população é evangélica. É um dos exemplos mais claros dessa transformação religiosa profunda que está acontecendo no continente. Isso mostra que cada país vive uma realidade muito particular. E para a gente ver uma terceira realidade, vamos para o Uruguai. Lá, quase um terço da população ou não tem religião ou pertence a outros grupos. Isso mostra uma trajetória completamente diferente, bem mais secularizada. Então, o ponto principal é esse. Não existe uma América Latina religiosa única. É um mosaico. E essa diversidade toda não é um acaso, não é só cultural. Ela está, na verdade, profundamente enraizada na lei. A relação entre a política e a religião em cada país é definida por suas constituições. É ali que a gente encontra as chaves para entender essas diferenças todas. Pois é. E analisando as constituições do continente, a gente descobre algo muito interessante. Existem basicamente 3 modelos que definem essa relação entre igreja e Estado. Vamos explorar cada um deles agora. O nosso caminho vai ser este. Primeiro, os países que têm uma religião oficial. Depois, vamos passar para aqueles em que a separação existe, mas ainda dá uns privilégios para a Igreja Católica. E por fim, vamos chegar nos que adotaram uma separação total. O primeiro modelo é o mais direto de todos. Nele, o Estado apoia oficial e legalmente a fé católica. Pode parecer algo do passado, né? Mas ainda existe em alguns lugares. Hoje em dia, são 3 países que seguem este modelo: Argentina, Bolívia e Costa Rica. Todos eles, de jeitos diferentes, mantêm nas suas constituições um vínculo formal com o catolicismo. É uma herança direta do passado colonial. Para a gente entender o que isso significa na prática, é só ler o artigo 2 da Constituição Argentina. É explícito. Diz que o governo federal sustenta o culto católico. Ou seja, não é uma preferência cultural, é uma obrigação que está na lei. Bom, o segundo modelo é um pouco mais ambíguo e, talvez por isso, o mais interessante. Nele, o Estado e a Igreja são oficialmente separados, mas a lei ainda concede um status especial, privilégios mesmo, à Igreja Católica. É uma separação, digamos, com algumas ressalvas. A gente encontra este modelo híbrido em 6 nações, principalmente ali na América Central e no Caribe. Em todas elas, a lei tenta fazer uma espécie de malabarismo. De um lado, equilibrar a liberdade religiosa para todos, e do outro, reconhecer o papel histórico do catolicismo. E olha só que contradição, usando a Guatemala como exemplo. Um artigo da Constituição garante que o exercício de todas as religiões é livre. Mas o artigo seguinte concede reconhecimento jurídico automático só para a Igreja Católica. Outros grupos precisam solicitar esse reconhecimento, ou seja, é a própria lei criando uma hierarquia, né? Isso nos leva, então, ao terceiro e último modelo, o da separação plena. Aqui a lei estabelece uma divisão formal entre todas, absolutamente todas, as instituições religiosas e o Estado. E este é o modelo que a maioria dos países da região adotou. A lista aqui é a mais longa. Inclui desde gigantes como o Brasil e o México, até países com histórias políticas completamente diferentes, como Cuba e Chile. O que todos eles têm em comum, pelo menos no papel, é a definição de serem estados laicos. Essa citação da Constituição da Nicarágua é a definição perfeita de separação plena. É uma declaração assim, clara, sem deixar dúvida da neutralidade do Estado em matéria de religião. Ok, então vimos os 3 modelos legais que existem no papel. Mas a gente sabe que a lei e a realidade nem sempre andam de mãos dadas, né? Então, como é que essa separação funciona na prática? É aí que a coisa fica mais complexa. Antes da gente avançar, precisamos entender um termo-chave aqui: secularização.
É basicamente a ideia de que, com a modernidade, a religião vai perdendo a sua influência sobre a sociedade, especialmente na política, na ciência. E a grande questão é, a América Latina está se secularizando? A verdade é que os especialistas não concordam. De um lado, tem quem defenda que essa perda de influência da religião é inevitável. Mas do outro lado, tem autores que observam justamente o contrário. Uma luta para que a religião ocupe ainda mais o espaço público. E toda essa tensão nos leva a uma conclusão importantíssima. A liberdade religiosa que está garantida na Constituição não significa necessariamente que existe igualdade na prática. A neutralidade do Estado laico muitas vezes é só parcial. Na prática, o que a gente vê é uma discriminação de dois tipos. Uma positiva, que acaba favorecendo o cristianismo com símbolos em espaços públicos, como crucifixos em tribunais, por exemplo, e uma negativa, com perseguição e suspeita contra religiões minoritárias. Pensa de novo no caso da Guatemala. Aquele crescimento evangélico que vimos no início pode enfrentar muito mais barreiras burocráticas do que a Igreja Católica, justamente por causa daqueles privilégios legais que a gente comentou. E tudo isso nos deixa com a pergunta final bem incômoda, que lembra até aquela frase famosa do George Orwell. Se a lei diz que todas as religiões são iguais, mas na prática algumas são mais iguais que outras, o que realmente significa ter liberdade religiosa na América Latina hoje em dia?